Imagine começar cada dia com paz no coração e força na alma. Isso é o que a oração matinal pode fazer por você. Senhoras e senhores, esta manhã, enquanto o sol nasce no horizonte e um novo dia se desdobra diante de nós, enfrentamos uma escolha. Uma escolha que determina o curso de nossos pensamentos, nossas ações e, em última instância, nossas vidas. Todas as manhãs, ao acordarmos, estamos em uma encruzilhada entre a fé e o medo, entre a esperança e o desespero, entre uma mente cheia da verdade de Deus e uma mente sobrecarregada pelas mentiras do inimigo. E então, meus queridos amigos, eu pergunto a vocês hoje, o que vocês escolherão? Permitirão que os fardos de ontem, as ansiedades de amanhã e os problemas deste mundo ditarem seus pensamentos? Ou elevarão seus corações em oração, entregando todo pensamento negativo, toda dúvida e todo medo àquele que segura todas as coisas em suas mãos? Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer renovar sua mente com oração e se inscreva no canal. Porque eu lhes digo a verdade. O pensamento negativo é uma arma do inimigo. É o sussurro na escuridão que diz que vocês não são bons o suficiente, não são fortes o suficiente, estão sozinhos. É a voz que afirma que vocês não podem mudar, não podem superar, sempre estarão presos pelo medo, pela preocupação, pelo arrependimento. Mas, meus amigos, escutem-me hoje. Essas são mentiras. Essas não são as palavras do nosso Pai Celestial. Não, meus amigos. A voz de Deus fala vida, não morte. Ele fala esperança, não desespero. Ele fala vitória, não derrota. E todas as manhãs, ao acordarem, vocês devem fazer uma escolha: ouvir a voz da verdade ou serem vencidos pela voz do engano. É por isso que devemos começar nosso dia com oração. É por isso que devemos iniciar todas as manhãs elevando nossos corações a Deus, entregando cada pensamento negativo e permitindo que sua verdade preencha nossas mentes. Porque quando oramos, algo acontece. Quando oramos, as correntes da negatividade começam a se romper. Quando oramos, o poder do inimigo é enfraquecido. Quando oramos, convidamos a presença do Espírito Santo em nossos corações, em nossas mentes, em nossos próprios pensamentos. E deixem-me dizer, meus amigos, onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. Vocês me ouvem hoje? Onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. Liberdade do medo, liberdade da dúvida, liberdade dos fardos que os sobrecarregam. Mas vocês devem tomar posse dessa liberdade. Devem reivindicá-la. Devem se levantar em fé e declarar conforme está escrito em Salmos 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Porque escutem-me agora, o inimigo quer mantê-los presos, ele quer mantê-los acorrentados, ele quer que vocês comecem o dia com desânimo, com frustração, com derrota. Ele quer que vocês acordem todas as manhãs e digam: eu não consigo fazer isso, não sou forte o suficiente, nunca mudarei. Mas, meus amigos, essas palavras não pertencem a vocês. Elas não são sua herança, porque sua herança é a vitória. Sua herança é a paz. Sua herança é a alegria indizível. Sua herança é a vida abundante que Jesus Cristo veio trazer, como está escrito em João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Curtiu o tema? Comente vitória e clique no sininho para não perder o final surpreendente. E quando vocês acordam pela manhã e elevam seus corações em oração, vocês entram nessa herança. Quando acordam pela manhã e declaram as promessas de Deus sobre suas vidas, vocês silenciam a voz do inimigo. Oh, como eu gostaria que vocês pudessem ver isso. Gostaria que vissem o que acontece no reino espiritual quando oram. Gostaria que vissem como o céu se move em seu favor. Gostaria que vissem os anjos que guardam vocês, protegendo-os,
defendendo-os, porque quando oram, todo o céu os ouve. Quando oram, o próprio Deus escuta. Portanto, não permitam que o pensamento negativo tome conta de suas mentes. Não permitam que ele roube sua paz, tire sua alegria, sobrecarregue vocês com fardos que nunca foram destinados a carregar. Em vez disso, acordem todas as manhãs e digam: Senhor, entrego este dia a Ti, entrego meus pensamentos a Ti, entrego meus medos a Ti, entrego meus fardos a Ti. Porque quando entregam seus pensamentos a Deus, Ele renovará suas mentes, Ele substituirá o medo pela fé, Ele substituirá a preocupação pela paz, Ele substituirá o desânimo pela esperança. E não importa quais provações venham em seu caminho, não importa quais dificuldades vocês enfrentem, vocês não serão abalados, porque suas mentes estarão ancoradas na verdade, seus corações estarão enraizados na fé. E deixem-me dizer algo, meus amigos. Quando suas mentes estão cheias da verdade de Deus, quando seus corações estão cheios de sua presença, não há espaço para negatividade, não há espaço para medo, não há espaço para dúvida, porque luz e trevas não podem habitar no mesmo lugar. Então, se vocês pudessem apenas enxergar, se pudessem apenas compreender o poder da oração, se pudessem apenas entender a autoridade que lhes foi dada em nome de Jesus Cristo, nunca mais permitiriam que um pensamento negativo criasse raízes em suas mentes. Nunca mais deixariam uma palavra de dúvida sair de seus lábios, porque saberiam que o poder da vida e da morte está em suas línguas. Saberiam que o que pensam, o que falam, o que acreditam, molda seu destino. E se encherem suas mentes com negatividade, se encherem seus corações com medo, caminharão na derrota. Mas se encherem suas mentes com a verdade de Deus, se encherem seus corações com suas promessas, caminharão na vitória. Então, todas as manhãs, meus amigos, todas as manhãs, ao acordarem, eu os exorto. Orem. Orem com ousadia, orem com fé, orem com expectativa. Não passem simplesmente pelo ritual. Não pronunciem apenas palavras sem poder, mas orem com a confiança de que Deus os ouve. Orem sabendo que Ele é por vocês. Orem com a certeza de que nenhuma arma forjada contra vocês prosperará, como está escrito em Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Porque quando começam o dia em oração, quando entregam seus pensamentos a Deus, quando escolhem a fé em vez do medo, vocês caminharão em uma força que não é sua. Vocês caminharão em um poder que vem do alto. E não importa quais provações venham em seu caminho. Não importa quais tempestades enfrentem, vocês permanecerão firmes e o mundo verá isso. Oh, eles verão. Verão a paz que está sobre vocês, verão a alegria que não pode ser abalada, verão a força que não é deste mundo. Antes de mergulharmos, comente fé se acredita no poder da oração e compartilhe com quem precisa. E dirão: o que há com você? Como pode ter paz no meio da tempestade? Como pode ter alegria no meio do problema? Como pode ter fé quando tudo parece perdido? E vocês responderão: é porque tenho um Salvador, é porque tenho um Redentor, é porque tenho um Deus que é maior que minhas circunstâncias, um Deus que é maior que meus medos, um Deus que me deu a vitória. E meus amigos, esse é o poder da oração matinal. Esse é o poder de entregar seus pensamentos a Deus. Esse é o poder de escolher a fé em vez do medo. Então, esta manhã, agora mesmo, façam a escolha. Decidam. Decidam que não permitirão que o pensamento negativo controle suas vidas. Decidam que não permitirão que o medo dite seu futuro. Decidam que caminharão na fé, que se apoiarão nas promessas de Deus, que começarão cada dia em oração. E quando o fizerem, meus amigos,
vocês verão. Oh, vocês verão. Verão o poder de Deus trabalhando em suas vidas. Verão sua paz enchendo seus corações. Verão sua alegria transborda dentro de vocês. Verão sua força o sustentando em cada provação, em cada tempestade, em cada batalha. Por quê, meus amigos? Quando começam suas manhãs em oração, quando entregam seus pensamentos a Deus, quando se recusam a ser presos pela negatividade, vocês caminharão na vitória. Vocês caminharão no poder. Vocês caminharão na plenitude da vida que Deus os chamou para viver. E essa, meus amigos, é uma vida que vale a pena viver. Essa é uma vida de fé. Essa é uma vida de vitória. Essa é uma vida ancorada no poder de Deus Todo-Poderoso. E assim, enquanto a luz da manhã rompe a escuridão, a verdade permanece firme. Não importa quão longa tenha sido a noite, não importa quão pesado seja o fardo, não importa quão feroz seja a tempestade, a luz da presença de Deus sempre prevalecerá. Assim como o sol nasce sem falhar, trazendo calor e clareza a um mundo outrora escurecido, também o poder de Deus se levanta dentro daqueles que o buscam em oração. Mas ouçam isto, meus amigos. A oração não é um ato passivo, não é um mero ritual, não é uma rotina de palavras vazias, faladas sem convicção. Não, é uma batalha, é uma guerra espiritual, é o momento da decisão. A mente será preenchida com medo, dúvida e os sussurros do inimigo? Ou a alma se levantará em força, elevando sua voz e reivindicando a vitória, já garantida, por meio de Jesus Cristo? Porque o inimigo é implacável, meus amigos. Ele espera nas sombras, ansioso para plantar sementes de desânimo antes mesmo de seus pés tocarem o chão pela manhã. Ele busca encher suas mentes com pensamentos ansiosos antes de tomarem o primeiro fôlego do novo dia. Ele quer lembrá-los de falhas, fraquezas, arrependimentos, qualquer coisa que os sobrecarregue antes que o dia comece. Mas escutem-me, meus amigos. Esses pensamentos não precisam criar raízes. Vocês não são prisioneiros das mentiras do inimigo. Seu dia não precisa começar com peso e medo. A palavra de Deus declara em 1 João 4, versículo 4: Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Se Deus é por vocês, quem poderá estar contra vocês? Então, quando amanhã chegar, não sejam passivos. Não fiquem em silêncio. Não deixem o inimigo ter a primeira palavra. Não. As primeiras palavras de seus lábios devem ser palavras de poder. Os primeiros pensamentos em suas mentes devem ser pensamentos de vitória. O primeiro fôlego que tomarem deve ser um fôlego de fé, sabendo que aquele que os criou, aquele que os redimiu, aquele que os chama de seus, já foi à frente de vocês. Vamos lá? Se quer liberdade mental, deixe um like e fique até o fim. Tenho uma mensagem especial para você. Abram suas bocas em oração, meus amigos. Elevem seus corações em gratidão. Declarem: Senhor, hoje é teu. Meus pensamentos são teus. Meu coração é teu. O medo não terá domínio. A dúvida não controlará. O pensamento negativo não ditará meu dia. Eu me apoio em tuas promessas, confio em tua palavra e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Oh, se vocês apenas entendessem o poder dessas palavras, se ao menos pudessem ver a força que é liberada quando começam o dia com oração. Se ao menos pudessem compreender como as forças das trevas tremem quando um filho de Deus se levanta em fé e declara: Não hoje, Satanás. Você não terá minha mente, você não terá minha alegria, você não terá minha paz. Eu pertenço ao Senhor e caminho em sua vitória. Porque o pensamento negativo, meus amigos, não é apenas um pequeno problema. Não é simplesmente um pensamento passageiro ou um hábito inofensivo. É uma estratégia do inimigo. É uma corrente destinada a prender, um peso destinado a esmagar,
uma fortaleza destinada a impedir o povo de Deus de caminhar na plenitude de suas promessas. Mas ouçam-me agora. Fortalezas podem ser derrubadas. Correntes podem ser quebradas. Fardos podem ser levantados. E tudo começa com uma única decisão de acordar e orar. Acordar e entregar cada pensamento, cada preocupação, cada medo nas mãos do Todo-Poderoso. Acordar e dizer: Senhor, renova minha mente, enche meu coração, toma meus fardos. Eu me recuso a carregá-los mais um passo. E quando essa oração é elevada, meus amigos, algo começa a mudar. O peso da negatividade começa a se dissipar. A voz do inimigo começa a enfraquecer. A presença de Deus começa a preencher cada canto da mente, cada câmara do coração, cada fibra da alma. E de repente, onde havia medo, a fé. Onde havia dúvida, a confiança. Onde havia peso, a alegria indizível. Porque é isso que a oração matinal faz. Ela realinha o coração, reseta a mente, lembra a alma de sua identidade, não como vítima, não como derrotado, mas como filho do Deus vivo, comprado por um preço, coberto pela graça, caminhando no poder do Espírito Santo. E escutem-me, meus amigos, isso não é para alguns, não é para poucos selecionados, é para todos que invocam o seu nome. O convite está aberto, a promessa é certa, o poder está disponível, mas a escolha deve ser feita. Amanhã será entregue ao medo, à preocupação, às mentiras do inimigo, ou será entregue a Deus, à sua verdade, à sua paz? Porque uma vez que essa escolha é feita, uma vez que a oração se torna a base de cada manhã, a vida começa a mudar. A maneira como as batalhas são enfrentadas começa a mudar. A maneira como as lutas são suportadas começa a mudar. Não mais as ondas de negatividade controlam o curso do dia. Não mais os ventos do medo ditam cada passo. Em vez disso, há uma base firme, uma confiança inabalável, uma paz que ultrapassa todo o entendimento. E deixem-me dizer algo, meus amigos. Esse tipo de vida, esse tipo de fé, esse tipo de vitória não é reservado para aqueles que têm tudo sob controle. Não é apenas para aqueles que se sentem fortes. Não é apenas para aqueles que não têm dúvidas, lutas ou fraquezas. Não. É para os cansados. É para os quebrantados. É para aquele que acorda com lágrimas nos olhos, perguntando-se se conseguirá passar por mais um dia, porque o amor de Deus não é conquistado. Seu poder não é dado aos perfeitos. Sua paz não é reservada para aqueles que nunca lutaram. Não, é para aqueles que vêm a Ele em rendição, que levantam as mãos em fé, que sussurram no silêncio da manhã: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, não posso fazer isso sem Ti. Senhor, toma meus pensamentos, toma minhas preocupações, toma meus medos. Eu os entrego a Ti. Preparado para transformar sua manhã? Comente oração e inscreva-se para mais conteúdos inspiradores. E quando essa oração é falada, meus amigos, quando essa rendição é feita, quando a alma se volta totalmente para o Pai, as comportas do céu se abrem, a força é renovada, a esperança é restaurada, a mente é transformada. E não importa o que o dia possa trazer, não importa quais desafios possam surgir, o coração permanece firme, ancorado na verdade inabalável da palavra de Deus. Porque esse é o poder da oração matinal. Essa é a vitória de uma mente focada em Cristo. Essa é a liberdade que vem quando o pensamento negativo é deixado de lado e a fé toma seu lugar. E essa é a vida que foi disponibilizada. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de confiança, não em si mesmo, mas naquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que podemos pedir ou imaginar, conforme está escrito em Efésios 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Mas ouçam-me agora, meus amigos, porque é aqui
que a batalha deve ser travada. O campo de batalha não está nas circunstâncias ao seu redor. O campo de batalha está em suas mentes, está em seus pensamentos, está nos momentos silenciosos antes mesmo de se levantarem da cama. É aí que o inimigo ataca. É aí que ele busca ganhar controle. E se ele conseguir plantar uma semente de medo antes que seus pés toquem o chão, se ele conseguir sussurrar uma palavra de desânimo antes que vocês abram os olhos, se ele conseguir trazer à mente seus fracassos antes que tenham a chance de orar, então, meus amigos, ele já começou o seu trabalho. Mas eu lhes digo hoje, em nome poderoso de Jesus, que vocês não precisam aceitar esses pensamentos. Não precisam se curvar a essas mentiras. Não precisam começar o dia sob o peso do engano do inimigo, porque a palavra de Deus declara, em Romanos 12, versículo 2: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não é sua própria força que traz transformação. Não é sua própria força de vontade que supera a negatividade. Não, é o poder de Deus que renova a mente. É o Espírito do Deus vivo que quebra as correntes do medo e da dúvida. É por isso, meus amigos, que vocês devem começar o dia em oração. Porque a oração não é apenas um hábito, não é apenas uma tradição, não é apenas um ato religioso. A oração é a chave que desbloqueia o poder do céu. A oração é a arma que derruba fortalezas. A oração é a força que silencia a voz do inimigo e os eleva à presença do Todo-Poderoso. Então, antes de pegarem o telefone, antes de ligarem as notícias, antes de verificarem seus e-mails, antes de deixarem o mundo falar em suas vidas, meus amigos, deixem Deus falar primeiro. Deixem sua voz ser a primeira coisa que ouvem. Deixem sua verdade ser o primeiro pensamento em suas mentes. Deixem suas promessas serem a primeira palavra em seus lábios. E deixem-me dizer algo, meus amigos. Quando começam suas manhãs com oração, quando iniciam o dia entregando seus pensamentos ao Senhor, vocês não estão apenas falando palavras ao vento. Não, vocês estão travando uma guerra espiritual. Estão definindo a atmosfera. Estão se cobrindo com a armadura de Deus. Estão declarando aos céus: este dia pertence ao Senhor. Meus pensamentos pertencem ao Senhor. Meu coração pertence ao Senhor. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Porque deixem-me dizer algo: o inimigo não quer que vocês orem. O inimigo não quer que vocês permaneçam em fé. O inimigo não quer que vocês acordem com alegria em seus corações. É por isso que ele vem contra vocês com mais força pela manhã. É por isso que ele enche suas mentes com dúvida antes mesmo de saírem da cama. É por isso que ele os lembra de cada erro que cometeram, cada preocupação que está por vir, cada fraqueza que sentem dentro de si. Mas escutem-me, meus amigos. Ele é um mentiroso. Ele é o pai das mentiras. E o único poder que ele tem sobre vocês é o poder que vocês lhe dão. Então, quando ele sussurra medo, vocês devem falar fé. Quando ele fala dúvida, vocês devem declarar a verdade. Quando ele traz negatividade, vocês devem erguer o nome de Jesus, porque ao nome de Jesus, o inimigo deve fugir. Então, eu pergunto a vocês hoje, meus amigos, o que escolherão? A que voz ouvirão? Que pensamentos permitirão em suas mentes? Permitirão que o inimigo encha seus corações com medo? Ou se levantarão em oração e declararão: meu Deus é maior, meu Deus é mais forte, meu Deus é meu refúgio e minha força, e eu não serei abalado. Porque eu lhes digo, meus amigos, quando começam a orar assim, quando acordam e declaram as promessas de Deus sobre suas vidas, algo começa a mudar. As correntes que outrora os prendiam começam a se romper. Os pensamentos que outrora os atormentavam começam a perder força. A ansiedade que outrora os controlava
começa a desaparecer. Porque onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E então, meus amigos, eu os exorto. Não deixem outra manhã passar sem oração. Não deixem outro dia começar sob o peso do medo. Não permitam que o inimigo tenha mais um momento de controle sobre suas mentes. Em vez disso, levantem-se, permaneçam firmes, tomem autoridade sobre seus pensamentos em nome de Jesus e declarem com ousadia, conforme Salmos 118, versículo 24: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Porque quando começam o dia com Deus, meus amigos, vocês não estão apenas se preparando para o dia que está por vir. Vocês estão entrando na vitória. Vocês estão caminhando no poder. Vocês estão reivindicando a vida abundante que Jesus já conquistou para vocês. Então, que a oração seja sua primeira resposta, que a fé seja sua base, que a palavra de Deus seja seu guia. E observem como ele os conduz de glória em glória, de força em força, de vitória em vitória. E agora, meus amigos, devemos ir mais fundo. Devemos avançar mais nessa verdade, porque isso não se trata apenas de uma manhã de oração, não se trata apenas de um momento de fé. Trata-se de uma vida transformada. Trata-se de uma mente renovada. Trata-se de caminhar na plenitude das promessas de Deus. Não apenas pela manhã, mas em cada hora, em cada passo, em cada respiração. Porque escutem-me, meus amigos, o pensamento negativo não desaparece por si só. Ele não simplesmente se dissipa com o tempo. Ele não afrouxa seu aperto só porque desejamos que o faça. Não. O pensamento negativo deve ser confrontado, deve ser derrubado, deve ser substituído pela verdade da palavra de Deus. E é por isso, meus amigos, que a oração não é um ato único, não é apenas uma rotina matinal. É um estilo de vida, é uma disciplina e é um compromisso de guardar a mente, proteger o coração, entregar cada pensamento à autoridade de Jesus Cristo. Porque deixem-me dizer algo, seus pensamentos moldam sua vida, seus pensamentos dirigem seus passos, seus pensamentos determinam a maneira como vocês respondem às provações, aos desafios, às oportunidades, à própria voz de Deus. É por isso que o inimigo ataca a mente. É por isso que ele luta tanto para plantar sementes de dúvida, de medo, de insegurança, de desânimo. Porque se ele conseguir controlar suas mentes, meus amigos, ele conseguirá controlar suas vidas. Mas eu lhes digo hoje, em nome poderoso de Jesus, que vocês não precisam viver na derrota. Não precisam ser escravos da negatividade, da ansiedade, do medo, da depressão. Porque a palavra de Deus declara, em 2 Coríntios 10, versículo 5, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que todo pensamento que se levanta em oposição à verdade de Deus deve ser derrubado. Toda mentira do inimigo deve ser rejeitada. Todo sussurro de medo deve ser silenciado. E a única voz que deve ter autoridade em suas mentes é a voz do Pai Celestial. Então ouçam-me agora, meus amigos. Este é um chamado à ação. Este é um chamado à guerra. Este é um chamado para se levantarem e tomarem seu lugar como filhos de Deus, totalmente equipados, totalmente armados, totalmente preparados para resistir aos ataques do inimigo. Porque vocês não são impotentes. Vocês não são indefesos. Vocês não são fracos. Não. Vocês receberam a mente de Cristo, foram cheios do Espírito do Deus vivo. Foram equipados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, capaz de cortar toda mentira, todo engano, toda fortaleza. E é por isso, meus amigos, que a oração matinal não é uma opção, não é um luxo, não é algo a ser feito apenas quando temos vontade, apenas quando temos tempo, apenas quando é conveniente. Não, a oração matinal é nossa defesa. A oração matinal
é nossa base. A oração matinal é o escudo que protege nossas mentes das flechas do inimigo. Porque quando começam o dia em oração, vocês não estão apenas falando palavras ao vento, estão travando uma guerra espiritual, estão tomando uma posição, estão declarando que esta mente, este coração, esta vida pertence ao Senhor. E quando fazem isso, meus amigos, o inimigo não tem escolha senão fugir. Então, eu pergunto a vocês hoje, o que estão permitindo em suas mentes? Que pensamentos estão entretendo? Que vozes estão ouvindo? Porque se não estão enchendo suas mentes com a verdade de Deus, o inimigo será rápido em enchê-las com suas mentiras. Se não estão declarando as promessas de Deus, o mundo declarará seus medos. Se não estão firmados na palavra do Senhor, o inimigo tentará fazer vocês se apoiarem em areia movediça. Mas eu lhes digo hoje, meus amigos, que vocês não precisam viver assim. Não precisam ser jogados de um lado para o outro por cada pensamento negativo, por cada preocupação, por cada medo. Não. Vocês podem permanecer firmes. Vocês podem ser inabaláveis. Podem caminhar em paz, em confiança, em vitória. Mas isso começa com uma escolha diária, uma decisão, momento a momento, de guardar suas mentes, rejeitar as mentiras, segurar firme a verdade, porque a batalha não termina após uma oração. O inimigo não para de atacar só porque vocês tiveram um momento de vitória. Não. Ele virá novamente. Ele tentará novamente. E ele procurará outra oportunidade. Mas, se vocês permanecerem em oração, se permanecerem na palavra, se permanecerem enraizados na fé, ele nunca vencerá. Porque escutem-me, meus amigos, quando escolhem guardar suas mentes, quando se recusam a deixar a negatividade criar raízes, quando declaram as promessas de Deus sobre suas vidas todas as manhãs, algo começa a mudar. As correntes começam a se romper. Os fardos começam a se dissipar. As velhas formas de pensar começam a desmoronar. E uma nova maneira de viver toma forma. E de repente, onde havia medo, a fé. Onde havia dúvida, a confiança. Onde havia peso, a alegria. Porque o poder de Deus é real. A presença de Deus está viva. As promessas de Deus são verdadeiras. E quando caminham nelas, meus amigos, vocês caminham na vitória. Então, não se cansem. Não desistam. Não permitam que o inimigo roube mais um dia de vocês. Em vez disso, levantem-se. Permaneçam firmes. Ergam suas vozes em oração e declarem com ousadia: eu sou um filho de Deus. Minha mente é renovada. Meus pensamentos estão cobertos pela verdade de sua palavra. Meu coração está fixado nas coisas do alto. E nada, nenhum medo, nenhuma dúvida, nenhuma mentira do inimigo me afastará da base da minha fé. Porque isso, meus amigos, é o poder de uma mente transformada. Essa é a vitória de um coração renovado. Essa é a liberdade que vem quando o pensamento negativo é deixado de lado e a fé toma seu lugar. E essa é a vida disponível para todos que se levantarem, que orarem, que segurarem firme a verdade e nunca a soltarem. Então, eu os exorto, meus amigos, não deixem outra manhã passar sem entregar seus pensamentos ao Senhor. Não deixem outro dia começar sem declarar suas promessas. Não permitam que o inimigo tenha mais um momento de controle sobre suas mentes. Em vez disso, acordem com propósito. Acordem com fé. Acordem com o fogo de Deus ardendo em seus corações e observem como Ele os conduz, como Ele os fortalece, como Ele os enche com sua paz, seu poder e sua presença. Porque essa é sua herança, meus amigos. Esse é seu chamado. Esse é seu destino. Uma vida de vitória. Uma vida de paz. Uma vida onde cada pensamento, cada palavra, cada ação está enraizada na verdade inabalável do amor infalível de Deus. E agora, meus amigos, chegamos a um momento crucial, um momento de decisão, um momento em que vocês devem escolher a direção de suas vidas.
porque agora vocês conhecem a verdade. Agora ouviram o chamado, agora viram que a oração matinal não é apenas um ritual, é uma necessidade. Não é apenas um hábito, é uma arma. Não é apenas um ato de devoção. É a própria linha de vida que os conecta ao poder de Deus. E, no entanto, meus amigos, há alguns de vocês que estão ouvindo agora e ainda estão lutando. Alguns de vocês que ouvem essas palavras e pensam: mas eu tentei, eu orei, eu lutei. E ainda assim, os pensamentos ainda vêm, as dúvidas ainda sussurram, o medo ainda persiste. O que faço? Oh, meus amigos, deixem-me dizer isto. Não desistam, não se cansem, não deixem o inimigo convencê-los de que estão perdendo a batalha, porque o próprio fato de que ele está lutando tanto contra vocês é prova de que estão no caminho certo. O próprio fato de que ele está tentando encher suas mentes com dúvida é prova de que estão caminhando na verdade. O próprio fato de que ele está atacando vocês pela manhã é prova de que ele tem medo do que Deus fará através de vocês quando se levantarem em fé. E então eu lhes digo, meus amigos, sigam em frente, continuem orando, continuem firmes, continuem declarando as promessas de Deus sobre suas vidas, porque a palavra de Deus é como um fogo. Quanto mais vocês a alimentam, mais brilhante ela queima. Quanto mais vocês a falam, mais forte ela cresce. Quanto mais vocês se agarram a ela, mais a escuridão deve fugir. É por isso que o inimigo luta tanto para mantê-los longe da oração. É por isso que ele tenta fazer vocês acreditarem que não está funcionando. Porque ele sabe o poder que é liberado quando um filho de Deus se recusa a desistir. Ele sabe a força que surge quando um crente se ajoelha todas as manhãs e diz: Senhor, entrego a Ti meus pensamentos, entrego a Ti meus medos, entrego a Ti minhas preocupações, rendo minha mente a Ti, e não permitirei que o inimigo tenha controle sobre mim. Oh, meus amigos, há poder nesse tipo de oração, há vitória nesse tipo de fé, há um avanço nesse tipo de rendição, e quando oram assim, quando entregam suas mentes ao Senhor todas as manhãs, o inimigo pode ainda tentar sussurrar suas mentiras, mas elas não terão poder sobre vocês. As dúvidas podem ainda vir, mas não criarão raízes. Os medos podem ainda bater à porta, mas não entrarão em seus corações, porque suas mentes estarão cobertas pela verdade. Seus corações estarão guardados pela paz de Deus. Seus espíritos estarão ancorados na rocha que não pode ser movida. Então, ouçam-me, meus amigos. Não se desanimem com a luta. Não se desanimem pelo fato de a batalha não terminar em um dia, porque a transformação é um processo. O crescimento leva tempo. A vitória é conquistada passo a passo, oração por oração, dia por dia. Mas eu lhes digo isto: se permanecerem fiéis, se não vacilarem, se mantiverem os olhos em Jesus, vocês verão a mudança, vocês verão o avanço. Vocês acordarão uma manhã e perceberão que os pensamentos que outrora os controlavam não têm mais poder sobre vocês. Vocês se levantarão um dia e descobrirão que o medo que outrora os paralisava perdeu seu domínio. Vocês estarão na presença de Deus e declararão com confiança: estou livre. Minha mente está renovada. Meu coração está em paz. Meus pensamentos estão cobertos pela verdade da palavra de Deus e eu nunca voltarei atrás. Oh, meus amigos, essa é a vida que Deus deseja para vocês. Essa é a liberdade que Ele deu a vocês. Essa é a promessa que Ele falou sobre vocês. E tudo o que Ele pede é que confiem nele. Tudo o que Ele pede é que permaneçam em oração. Tudo o que Ele pede é que entreguem seus pensamentos a Ele todas as manhãs, antes que o mundo tenha a chance de encher suas mentes com seu barulho. Porque o mundo tentará, oh, meus amigos, o mundo tentará moldar seus pensamentos. O mundo tentará dizer quem vocês são. O mundo tentará defini-los
pelo seu passado, por seus fracassos, por seus erros. Mas eu lhes digo hoje, o mundo não tem a palavra final. O inimigo não tem a palavra final. Suas circunstâncias não têm a palavra final, porque a palavra de Deus declara, em Romanos 12, versículo 2, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E essa transformação, meus amigos, começa pela manhã. Começa na oração. Começa no momento em que vocês escolhem dizer: não serei controlado pelo medo. Não serei governado pela dúvida. Não permitirei que o pensamento negativo molde minha vida. Tomarei cada pensamento cativo e o entregarei a Jesus Cristo. E quando fizerem isso, meus amigos, quando fizerem isso, as correntes começarão a se romper. Quando fizerem isso, o céu se moverá em seu favor, porque vocês estarão caminhando na autoridade de um Filho de Deus. Estarão firmes no poder do Espírito Santo. Estarão vivendo na verdade que os liberta. Então, eu pergunto novamente, meus amigos, o que escolherão? Permitirão que o pensamento negativo dite suas vidas? Deixarão o medo controlar seus passos? Continuarão a acordar cada manhã sob o peso da ansiedade e da dúvida? Ou se levantarão em fé? Tomarão autoridade sobre suas mentes? Começarão suas manhãs com oração, com adoração, com a confiança inabalável de que maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo? Meus amigos, a escolha é de vocês. O poder está em suas mãos, a promessa está diante de vocês, e o Deus que os chamou, o Deus que os salvou, o Deus que os segura na palma de sua mão, está esperando. Esperando que vocês confiem nele. Esperando que vocês se rendam. Esperando que vocês venham a ele cada manhã. Não com medo, mas com fé. Não com dúvida, mas com confiança. Não com peso, mas com um coração que declara, conforme Salmos 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E quando fizerem isso, meus amigos, quando tomarem essa escolha, quando derem esse passo, suas vidas nunca mais serão as mesmas, porque a presença de Deus irá diante de vocês. Sua paz guardará suas mentes, sua alegria encherá seus corações, e nenhuma arma forjada contra vocês prosperará, porque suas mentes, seus pensamentos, suas próprias vidas estarão ancorados na verdade inabalável, imparável e todo-poderosa da palavra eterna de Deus. E agora, meus amigos, chegamos a um momento decisivo, um momento em que a fé deve se erguer acima do sentimento. Um momento em que a oração deve tomar seu lugar de direito em nossas vidas. Não como último recurso, não como algo que fazemos quando tudo mais falha, mas como nossa primeira resposta, como nossa base, como o próprio fôlego que nos sustenta. Porque, meus amigos, eu lhes digo isto: o inimigo não dorme. Ele não tira um dia de folga. Ele não se cansa em seus ataques. Não, meus amigos. Ele é implacável. Ele é persistente. Ele espera nas sombras. Ele procura qualquer brecha na armadura, qualquer porta aberta, qualquer momento de fraqueza para plantar suas mentiras, para incitar o medo, para encher suas mentes com dúvida. Mas escutem-me, meus amigos. Deus é maior. Seu poder é mais forte. Sua verdade é inabalável. E quando vocês começam o dia em oração, quando entregam seus pensamentos a Ele pela manhã, quando declaram: não hoje, Satanás, minha mente pertence ao Senhor. Meu coração está fixado nas coisas do alto. Minha vida está coberta pelo sangue de Jesus. Meus amigos, o inimigo treme, ele foge, ele não tem poder sobre uma mente totalmente rendida a Cristo, e é por isso, meus amigos, que a oração matinal deve ser sua arma. A oração matinal deve ser sua fortaleza. A oração matinal deve ser o guarda de suas mentes, porque o que vocês permitem em seus pensamentos determinará o curso de seu dia. Alguns de vocês acordam e, antes mesmo de saírem da cama,
O inimigo já está sussurrando em seus ouvidos. Você não é bom o suficiente. Você nunca mudará. Nada vai melhorar. Você está preso. Você está quebrado. Você está sozinho. Oh, meus amigos, vocês veem o que ele está fazendo? Vocês veem como ele tenta moldar seu dia antes mesmo de começar? Mas eu lhes digo hoje, vocês não precisam aceitar isso. Não precisam deixar esses pensamentos criarem raízes. Não precisam ouvir as mentiras do inimigo. Não, meus amigos, vocês podem se levantar. Podem permanecer em autoridade. Podem dizer, conforme 2 Coríntios 10, versículo 5, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu rejeito toda mentira. Silencio toda dúvida. Declaro que sou um filho de Deus, feito de forma admirável e maravilhosa, coberto por sua graça, cheio de seu espírito, caminhando em seu propósito. Oh, meus amigos, vocês sabem o que acontece quando começam o dia assim? Vocês sabem o que acontece quando enchem suas mentes com a palavra de Deus antes que o mundo tenha a chance de enchê-las com medo? A atmosfera muda, as correntes se rompem, a escuridão foge. Por quê, meus amigos? Luz e trevas não podem habitar no mesmo lugar, e quando a luz de Deus enche suas mentes, não há espaço para as mentiras do inimigo. É por isso, meus amigos, que a oração matinal não se trata apenas de pedir coisas a Deus. Não se trata apenas de apresentar suas necessidades. Trata-se de declarar a verdade. Trata-se de alinhar suas mentes com sua palavra. Trata-se de vestir a armadura completa de Deus para que, quando o inimigo vier com seus esquemas, vocês estejam prontos. Vocês estejam fortes. Vocês sejam inabaláveis. Porque, deixem-me dizer algo, meus amigos, o inimigo não tem medo de pessoas que apenas passam pelos movimentos. Ele não tem medo de pessoas que oram sem fé. Ele não tem medo de pessoas que falam as palavras, mas não as creem em seus corações. Oh, ele treme quando um filho de Deus acorda pela manhã com fogo em suas mãos. Oh, meus amigos, quando um crente cai de joelhos em oração, não por obrigação, mas por desespero, por devoção, por um coração que diz: Senhor, eu preciso de Ti. Não posso fazer isso sem Ti. Entrego cada pensamento, cada preocupação, cada medo em Tuas mãos. Oh, meus amigos, esse tipo de oração abala os céus. Esse tipo de oração move montanhas. Esse tipo de oração liberta cativos. E esse tipo de oração transformará suas mentes, renovará seus corações e lhes dará a força para caminhar na vitória todos os dias. Então, eu pergunto a vocês hoje, meus amigos, vocês farão a escolha? Vocês se levantarão e dirão: chega, não mais permitirei que a negatividade controle minha vida. Não mais deixarei o medo ditar minhas decisões. Não mais acordarei e deixarei o inimigo roubar minha paz, minha alegria, meu propósito. A partir deste dia, começarei cada manhã na presença de Deus. Eu encherei minha mente com sua verdade, cobrirei meu dia com suas promessas e caminharei no poder de seu Espírito. Porque escutem-me, meus amigos, a batalha é real. A guerra está em curso, mas a vitória já foi conquistada. Jesus Cristo já derrotou o inimigo. Ele já quebrou todas as correntes. Ele já lhes deu a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para superar todos os esquemas do diabo. Mas, meus amigos, vocês devem caminhar nessa vitória, devem tomá-la, devem reivindicá-la em oração todas as manhãs, antes que o mundo tenha a chance de abalar sua fé. Porque, meus amigos, isso não é apenas sobre vocês. Não, isso é maior que vocês. Isso é sobre suas famílias. Isso é sobre seus filhos. Isso é sobre seu local de trabalho, sua igreja, sua comunidade. Porque quando suas mentes estão cheias da verdade de Deus, quando seus corações estão fixados nele, quando seus espíritos estão ancorados na fé,
Vocês se tornam uma luz para aqueles ao seu redor. Vocês se tornam um vaso de seu poder. Vocês se tornam uma força inabalável e imparável para o reino de Deus. E o inimigo sabe disso, meus amigos. É por isso que ele luta tanto para mantê-los presos no pensamento negativo. É por isso que ele tenta impedi-los de orar. É por isso que ele quer encher suas mentes com medo e dúvida. Porque ele sabe que se vocês realmente compreenderem o poder de uma mente renovada, se realmente caminharem na autoridade que Cristo lhes deu, se realmente se levantarem e declararem: minha mente está coberta pelo sangue de Jesus, meus pensamentos estão rendidos a Ele, não serei abalado, não serei movido, não serei vencido. Ó, meus amigos, os portões do inferno não podem prevalecer contra vocês. Então eu os exorto hoje, tomem sua posição, levantem-se em fé, não deixem outra manhã passar sem buscar a presença de Deus. Não deixem outro dia começar sem cobrir seus pensamentos em oração. Não permitam que o inimigo tenha mais um momento de controle sobre suas mentes. Em vez disso, levantem suas mãos e declarem: Senhor, entrego a Ti meus pensamentos, entrego a Ti meu coração, entrego a Ti este dia. Enche-me com Teu Espírito, cobre-me com Tua paz. Fortaleça-me com Tua palavra e guia-me em Tua vitória. Porque quando oram assim, meus amigos, quando entregam suas mentes ao Senhor, todas as manhãs, nada pode detê-los. Nenhum medo pode segurá-los. Nenhuma dúvida pode mantê-los no chão. Nenhum ataque do inimigo pode resistir ao poder de Deus dentro de vocês. Porque vocês, meus amigos, são mais que vencedores. São filhos do Rei. São chamados. São escolhidos. São vitoriosos. E quando caminham nessa verdade, quando começam cada manhã cobertos em oração, suas vidas nunca mais serão as mesmas. E agora, meus amigos, chegamos ao momento final. Um momento em que vocês devem decidir, não apenas com suas mentes, mas com seus corações, com seus espíritos, com o próprio cerne de seus seres. Porque vocês ouviram a verdade hoje, viram o poder da oração matinal, sentiram a urgência de entregar seus pensamentos a Deus. E agora, meus amigos, a escolha está em suas mãos. Continuarão a acordar cada manhã e permitir que o inimigo encha suas mentes com medo, com preocupação, com dúvida? Continuarão a acreditar nas mentiras que dizem que vocês não são suficientes, que nunca mudarão, que seu passado define seu futuro? Ou se levantarão em fé, tomarão autoridade sobre suas mentes, declararão de uma vez por todas: eu pertenço a Jesus? Ó, meus amigos, não hesitem, não esperem por outro dia, não adiem o que Deus está chamando vocês a fazer agora, porque a batalha é vencida pela manhã. A vitória é garantida nos primeiros momentos de seu dia, e quando acordarem cada manhã e escolherem orar, quando entregarem seus pensamentos antes que o mundo tenha a chance de moldá-los, quando alinharem suas mentes com a verdade de Deus, antes que o inimigo possa sussurrar suas mentiras, ó, meus amigos, é quando o poder de Deus é liberado em suas vidas. Então, eu imploro a vocês hoje, façam o compromisso. Decidam agora que a partir deste dia, suas manhãs pertencerão a Deus. Seus pensamentos serão rendidos a Ele. Suas mentes serão cobertas por sua verdade. E não importa o que o inimigo tente lançar contra vocês, não importa quais batalhas enfrentem, não importa quais tempestades venham, vocês permanecerão firmes, inabaláveis, inamovíveis. Porque, meus amigos, quando suas mentes estão cheias da palavra de Deus, quando seus corações estão ancorados em suas promessas, quando seus espíritos estão cobertos em oração, não há espaço para medo, não há espaço para dúvida, não há espaço para derrota. Há apenas fé, há apenas força, há apenas o poder inabalável e imparável de Deus fluindo através de vocês, guiando-os,
protegendo-os e conduzindo-os à sua vitória gloriosa. Então levantem-se, meus amigos, ergam suas mãos, ergam suas vozes. Declarem hoje: Senhor, entrego a Ti minha mente, entrego a Ti meus pensamentos, entrego a Ti meu coração, e a partir deste dia caminharei no poder de Tua verdade. Ao ouvir a mensagem poderosa de liberte-se das lutas mentais, oração por uma mente renovada, inspirada por Billy Graham, não posso deixar de sentir uma chama de esperança e determinação acender em meu coração. Esta mensagem ressoa profundamente com a alma brasileira, uma nação vibrante, cheia de fé, paixão e resiliência, mas também marcada por desafios diários que muitas vezes pesam sobre nossas mentes. A cultura brasileira, com sua espiritualidade ardente e sua busca por conexão com algo maior, encontra eco nas palavras que nos chamam a começar cada dia com oração, entregando nossos pensamentos, medos e dúvidas a Deus. A ideia de que a batalha pela nossa mente começa no momento em que abrimos os olhos pela manhã é ao mesmo tempo desafiadora e libertadora. Ela nos lembra que, em um país onde a alegria do carnaval convive com as lutas do cotidiano, podemos escolher a fé em vez do medo, a esperança em vez do desespero, e a verdade de Deus em vez das mentiras do inimigo. A mensagem central dessa reflexão é clara. A oração matinal não é apenas um ato religioso, mas uma arma espiritual que transforma vidas. No contexto brasileiro, onde muitos de nós enfrentamos pressões econômicas, incertezas sociais e ansiedades pessoais, a prática de iniciar o dia com oração oferece um refúgio. Ela nos convida a nos conectar com Deus antes que o barulho do mundo, as notícias, as redes sociais, as demandas diárias tome conta de nossos pensamentos. Isso é especialmente relevante em uma cultura que valoriza a comunidade e a expressão emocional, pois a oração nos permite compartilhar nossas lutas com o Criador, encontrando força, não em nós mesmos, mas nele. A mensagem de Billy Graham nos ensina que o inimigo busca nos aprisionar com pensamentos negativos, sussurrando que não somos suficientes, que nunca mudaremos, que estamos sozinhos. Mas como brasileiros, sabemos o que é lutar e perseverar. Somos um povo que dança sob a chuva e sorri mesmo nas adversidades. E essa mensagem nos encoraja a canalizar essa resiliência para uma fé ativa, que rejeita as mentiras e abraça as promessas de Deus. Uma lição prática que retiro dessa mensagem é a importância de estabelecer uma rotina matinal de oração. No Brasil, onde o dia muitas vezes começa com o aroma de café fresco e a correria para o trabalho ou escola, reservar alguns minutos para orar pode parecer desafiador, mas é transformador. Começar o dia declarando, como em Salmos 118, 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, redefine nossa perspectiva. Essa prática nos ajuda a enfrentar o trânsito caótico, as pressões financeiras ou os desafios familiares com uma mente renovada e um coração ancorado na fé. Além disso, a mensagem nos lembra que a transformação não é instantânea. Assim como o samba exige prática para alcançar a harmonia, a renovação da mente é um processo diário, construído oração por oração, escolha por escolha. Para os brasileiros, que muitas vezes enfrentam adversidades com um espírito de dar um jeito, essa disciplina espiritual é uma forma de aplicar esse mesmo espírito à nossa vida interior, rejeitando o desânimo e escolhendo a vitória em Cristo. Outro aprendizado poderoso é o reconhecimento de que nossos pensamentos moldam nossa realidade. No Brasil, onde a oralidade e a expressão são tão valorizadas, sabemos que as palavras têm poder, seja em uma roda de samba, em uma conversa com amigos
ou em uma oração fervorosa, a mensagem nos desafia a tomar cuidado com o que permitimos em nossas mentes. Se deixarmos o inimigo plantar sementes de dúvida ou medo, essas sementes podem crescer e nos impedir de viver a plenitude que Deus prometeu. Em vez disso, podemos escolher encher nossas mentes com a verdade da palavra de Deus, como em 2 Coríntios 10:5, que nos exorta a levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa lição é especialmente aplicável em um país onde as redes sociais bombardeiam nossas mentes com comparações, críticas e notícias negativas. Ao priorizar a oração matinal, criamos um escudo espiritual que nos protege dessas influências e nos permite viver com propósito e paz. A mensagem também nos ensina sobre a liberdade que vem da rendição. No Brasil, onde a fé cristã é uma parte central da vida de muitos, a ideia de entregar nossas preocupações a Deus é familiar, mas nem sempre fácil de praticar. A cultura brasileira celebra a espontaneidade e a emoção, mas também pode nos levar a carregar fardos sozinhos, tentando resolver tudo com o nosso próprio esforço. Billy Graham nos lembra que a verdadeira liberdade vem quando colocamos nossos medos, dúvidas e arrependimentos nas mãos de Deus. Isso é libertador em um contexto onde muitas vezes sentimos pressão para ser fortes o tempo todo. Entregar nossos pensamentos a Deus não é sinal de fraqueza, mas de confiança em um Deus que é maior que nossas circunstâncias. Essa prática nos permite viver com leveza, como se estivéssemos dançando ao som de uma música celestial, livres dos pesos que o inimigo tenta nos impor. Aplicando essas lições à minha vida, comprometo-me a começar cada dia com uma oração intencional, mesmo que sejam apenas alguns minutos antes de sair de casa. Vou escolher palavras de fé e gratidão, declarando que sou um filho de Deus, coberto por sua graça e chamado para sua vitória. Em um país onde a comunidade é tão importante, também pretendo compartilhar essa prática com amigos e familiares, incentivando-os a se juntarem a mim em oração ou a formarmos pequenos grupos para orar juntos, fortalecendo nossa fé coletiva. Além disso, vou me esforçar para filtrar o que entra em minha mente, evitando o consumo excessivo de conteúdos que alimentam a negatividade e buscando a palavra de Deus como minha principal fonte de verdade. Essa mensagem me desafia a ser proativo, a não deixar o inimigo ter a primeira palavra em meu dia, mas a permitir que Deus fale primeiro, guiando meus passos com sua paz. Por fim, essa reflexão me faz lembrar que a vitória não é apenas pessoal, mas também comunitária. No Brasil, onde a solidariedade é um valor tão forte, nossa transformação interior pode inspirar outros. Quando vivemos com uma mente renovada, nos tornamos luz para nossa família, nosso bairro, nossa igreja. Tornamo-nos testemunhas vivas do poder de Deus, mostrando que mesmo em meio às tempestades da vida, podemos ter paz, alegria e força. Essa mensagem é um chamado para que cada brasileiro, independentemente de suas lutas, escolha a fé diariamente, começando cada manhã com um coração rendido a Deus. Que possamos viver como um povo que não apenas sobrevive, mas prospera na presença do Senhor, refletindo sua glória em tudo o que fazemos. E agora, meus amigos, o que vocês escolherão? Levantem-se e façam da oração matinal sua arma de vitória. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Não se esqueça de comentar fé ou sua frase favorita abaixo. Queremos saber como você vai aplicar essa verdade em sua vida. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos
renovar nossas mentes e caminhar na vitória de Deus.